Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que ótimo, que bom estar aqui com vocês novamente para estudarmos esta lição preciosa, o ministério de mestre ou doutor. Temos para esta lição o texto áureo baseado no versículo de Romanos, capítulo 12, dois versículos, o 6 e o 7. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Amados irmãos, prezados amigos, nós temos para esta semana a leitura bíblica, que são os textos bíblicos, em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7 e Tiago 3, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, ainda Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O objetivo geral desta lição é retratar a missão do ministério de mestre. Temos os objetivos que os professores devem atentar muito bem para isto. Primeiro objetivo: apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. São objetivos específicos. O segundo objetivo específico é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E o terceiro objetivo específico é apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Muito importante para a nossa escola bíblica dominical que os professores eles atentem para os objetivos da lição. Objetivos específicos. Temos o objetivo geral e os objetivos específicos. Nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos o engano é amenizado. Para quem pensa ser prejudicial à vida espiritual estudar a Bíblia com seriedade, deveria pensar na elaboração das traduções bíblicas, por exemplo, disponíveis no Brasil. Se não houvessem homens e mulheres levantados por Deus e versados na erudição, que são línguas hebraica, grega, aramaica, egípcia e outras, a cultura oriental, a arqueologia para se achar manuscritos dos mais antigos possíveis, por certo, não teríamos a Bíblia traduzida em nosso idioma. Por isso, valorize quem se esmera por conhecer mais as Escrituras. Prezado professor, caros alunos, irmãos superintendentes de escola bíblica dominical, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, o tempo em que vivemos. Então, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram
o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Nós temos em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 7, eu quero ler com vocês, eu quero fazer menção deste versículo, Romanos 12 e o versículo de número 7, aqui diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Ensinar nunca foi tarefa fácil. É preciso dedicação, é preciso esmero, é preciso mergulhar nos estudos bíblicos, é preciso realmente se dedicar. Por isso que a Bíblia diz: haja dedicação ao ensino. Vamos ver aqui Jesus, o mestre por excelência. Deus incomparável, né? Deus é incomparável. Nós não vamos poder aqui comparar Jesus com outros ensinadores. Jesus é doutor incomparável. Ele percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Então Jesus ensinava como quem tinha autoridade, muito diferente dos escribas. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Jesus como mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Em João 3, 1 e 2, ele disse: mestre, nós bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não for contigo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, como Jesus, não existe ninguém. Ele é o mestre dos mestres. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade lá no versículo 6, porque era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Ele disse aqui: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui, nós entendemos que não é literal, lavar os pés literalmente. Jesus ensinou neste ato que nós devemos nos humilhar e sermos humildes e ajudarmos
ajudarmos uns aos outros e considerarmos inferiores, não é? Não tendo esta ganância, essa pretensão de ser mestre de alguém, mas demonstrar a atitude de humildade e sermos humildes. Com esse ato de lavar os pés, o Senhor nos ensinou o ato de humildade. Como sermos humildes. Não lavar os pés literalmente, sim, se for uma necessidade, tudo bem. Mas nesse ato ele nos ensina como nós devemos chegar à humildade, não é? Olhando para este exemplo. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século nos diz o seguinte: uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, de 1 a 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Isso é patente. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Segundo subtópico da segunda parte, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 43. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Isso nós entendemos, todo esse assunto nós entendemos ali no corpo de escritos, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver agora, terceiro subtópico, ensinamento persistente. Eles perseveravam na doutrina, ensinando. Eram mestres por excelência. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para... Vamos ver agora a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as suas dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos.
Segundo subtópico da terceira parte, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, tanto também para quem está discipulando. Terceiro subtópico, requisitos necessários aos mestres ou ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Segundo, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo 4,13, onde nós encontramos embasamento para este ensino. Aqui em Timóteo, na epístola de Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, ele fala sobre isso e é muito importante porque nós não podemos deixar de ler, persistir em ler as Escrituras e materiais também que são importantes para o nosso aprendizado. 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,13. Então vamos ver 1 Timóteo 4,13. Diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 2 Timóteo 4,13. Diz assim a palavra: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui nos chama a atenção os livros. Paulo era um homem que lia muito, não somente as Escrituras, mas livros que também lhe auxiliavam, porque principalmente os pergaminhos eram as Escrituras. E os livros que deixei em casa de Carpo eram os livros que Paulo tinha e constantemente lia. Isso é muito importante. Terceiro, preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. É necessário conhecer o mundo bíblico, seus costumes, usos, não é? Para que nós possamos ensinar ao mundo de hoje as Santas Escrituras. Quarto, um coração em chamas. O mestre tem que ter um coração em chamas. Martin Lloyd Jones, eu vou repetir aqui, Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em foco. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Isso é muito importante. Não estamos aqui falando de pregar teologia, mas estamos falando de pregar a palavra de Deus que nós estudamos sistematicamente. Nós estudamos a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a criação e a relação de Deus com a sua criatura e tudo que está relacionado ao texto e ao contexto bíblico. Isso é teologia. Estudar
Deus e a relação entre Deus e o universo. E cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar em Deus e de Deus a palavra, buscar orientação, buscar inspiração para pregarmos a verdadeira palavra de Deus. Então, precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, das pessoas. Não apenas será possível quando tivermos obreiros, isso será possível quando nós tivermos obreiros com mente preparada, coração cheio, coração em chamas e preparados para fazer a obra do Senhor. Então, o mestre tem que se dedicar, tem que realmente buscar de Deus e ser cheio do Espírito Santo. É preciso desfazer a ideia propaganda? É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, de homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo também com a mente iluminada por Deus, preparada por Deus para responder com mansidão e temor à razão da nossa fé. Então precisamos nos preparar e buscar o poder que vem do alto, o poder do céu, o poder do Espírito Santo. Não é só preparo intelectual, não. Nós precisamos nos preparar intelectualmente também, mas o essencial é buscar o Espírito, é buscar ser cheios do Espírito Santo, vocacionados e preparados para exercer esse ministério glorioso. Meus amados irmãos, prezados amigos, que prazer estar aqui dialogando, conversando com vocês, ministrando esta lição preciosa e falando acerca dos dons ministeriais que Deus tem nos dado. Então, que Deus possa preparar seu coração, sua vida para receber esta palavra. Querido professor, que você seja usado por Deus, grandemente usado por Deus nesta semana. Que Deus possa te usar poderosamente nesta preciosa lição. Não é? E que os nossos alunos aprendam verdadeiramente que necessitam de mestres, de doutores, de pessoas vocacionadas por Deus para o ensinamento da palavra do Senhor. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento especial e vamos mais uma vez pedir que vocês possam colaborar conosco, inscrevendo-se no canal, participando. Escreva aí embaixo, coloque alguma coisa, notifique alguma coisa, escreva aí, faça uso deste canal que está sendo uma bênção em nossas vidas. Isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade tão rica e preciosa de estarmos, Senhor, aqui na Tua presença, através deste canal, desta plataforma, o YouTube, para trazer a Tua palavra a milhares e centenas de corações, centenas e milhares de corações. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela bênção, pela oportunidade. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.